Chevrolet Corsa. Eita, que é mais um carrinho aí que mora no coração de diversos brasileiros. Muitos, mas muitos mesmo têm historiazinhas bem legais sobre o Corsinha, assim como o Fusca, né? O Corsinha foi um destes grandes sucessos, né? Era um carro de baixo custo, tanto para manter quanto para adquiri-lo. Então foi o primeiro carro de muita gente. Estou falando agora aqui em 2025 e até hoje, né? Neste ano, com certeza, vários Corsinhas, até daqueles primeiros lá dos anos 90, né? Estão sendo adquiridos, estão sendo vendidos. É um carro muito guerreiro. É um dos tanquinhos de guerra que temos aqui no Brasil, né? Eu vou ler um artigo aqui e comentar ele, muito interessante aqui que achei na internet, que vai explicar um pouco sobre o Corsa, para aqueles que não conhecem a história dele, vai adquirir o carro e quer ter esse parâmetro, né, de qual é o carro que fez tanto sucesso assim. Eu, em casa, já tive a experiência, né, meu pai já teve um Corsinha, já dirigi um Classic por muito e muito tempo. Foi o carro que eu mais tive experiência logo no início de ter mais experiência com veículo, né, em viajar e tal, ter mais experiências audaciosas. Foi com o Corsa Classic. Então, posso dizer por experiência própria que é um tanquezinho de guerra realmente, né? Esse artigo está num blog aqui que eu não consegui localizar o nome dele, em um setor de história do Chevrolet Corsa. Achei bem interessante que ele incluiu várias curiosidades, vários detalhes sobre o modelo, né? Foi feito aqui pelo Fernando Nakari, lá em 2022. Não é tão antigo assim o artigo, tá? O Chevrolet Corsa começou a ser vendido aqui no Brasil no começo dos anos 90, mas de lá para cá passou por grandes mudanças e agora é de marca concorrente. Por que de marca concorrente? Vocês vão entender ao longo aqui dos comentários, tá? Provavelmente, se você mora no Brasil, independente de qual cidade, você já teve ou conheceu alguém que já teve o Chevrolet Corsa na garagem, principalmente no começo dos anos de 2000. O modelo foi uma das sensações do mercado automotivo brasileiro, quando chegou aqui, por exemplo, em 1994, graças a um boom de veículos 1.0 que chegaram naquela época, né, que prometiam mais tecnologia automotiva e maior economia de combustível. Sua história no mundo, no entanto, começou bem antes disso. E o foco era brigar em um mercado concorrido, onde a Volkswagen já tinha colocado como seu representante o Polo, enquanto a Ford seguia bem no mercado com o Fiesta. Assim, em 1983, a Opel já mencionei lá no vídeo do Vectra, né? Vocês sabem que é o nome da Chevrolet na Europa, tá? É o mesmo fabricante, né? Tá? Assim como, por exemplo, Audi e Volkswagen, Seat, são do mesmo grupo, né? Ainda existem outras que pertencem ao grupo lá da Volkswagen, por exemplo. Então a Opel é como se estivéssemos falando da Chevrolet ao mesmo tempo, tá? Faz parte do mesmo grupo, sendo que lá na Europa. Vamos lá, é um fabricante alemã, subsidiária, na época, da GM, ok? Naquela época existia essa questão aí, era como se fosse a mesma coisa, por isso que eles compartilhavam isso. Lançou o primeiro Corsa, quadrado, hatch, e com apenas 3.500 milímetros de comprimento. 3 metros, né? E são as primeiras fotos, tá, que eu coloquei aqui nesse vídeo, da primeira versão do Corsinha, né? Você vê que ele era bem meio quadradinho, né? Muito no estilozinho do Gol quadrado nosso. Mas era a primeira versão dele europeu, tá? Olha só, o modelo ganhou tal nome pelo seu desempenho esperto, já que Corsa significa o quê? Corrida. É um nome italiano, tá? Que significa corrida. Você sabia disso? Comenta aí se você já sabia. Ao chegar na Europa, o modelo teve sucesso com variadas versões e motores, desde 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 e assim vai. Mas enfim, foi até 1.4 aqui, tá no começo. O Corsa era econômico e, para a época, moderno aos olhos do consumidor.
foi fabricada também uma versão esportiva para o veículo, batizada de GSI, com motor 1.6 e 100 cavalos de potência. Chegada ao Brasil, olha, 10 anos depois, em janeiro de 94, é que o Corsa desembarca no Brasil, sob a marca Chevrolet. Por aqui o hatch havia deixado para trás as linhas retilíneas, contando com curvas e um aspecto assim bem mais simpáticozinho, né? Eu, particularmente, né? Eu quando vejo o Corsinha, você vê que é como se fosse uma versão moderna de um Fusca, né? Tudo boleadinho. É, é só enfim, um comentário meio particular, tá? Eu acho a questão de ser carismático, né? Assim como foi o Fusca lá no passado, tá? Então vamos lá. O então chamado Corsa Wind era o único com injeção eletrônica no mercado brasileiro e era vendido por um preço bem semelhante aos outros modelos populares. Com todos esses prós, o Corsa foi crescendo no mercado brasileiro e no mundo, quando então, em 1999, se tornou o carro mais vendido do planeta. Além da versão hatch, o Corsa também teve sucesso com configurações perua, picape e sedã. Aqui sua maior mudança foi em 2002, quando então a Chevrolet lançou o novo Corsa, inspirado nos modelos europeus. A novidade contava com dois tipos de motores, 1.0 de 71 cavalos e 1.8 de 102 cavalos de potência. Assim como a proposta anterior, o novo Corsa agradou o público nacional, sendo o segundo carro mais vendido em território brasileiro no ano de 2002, com aproximadamente 132 mil unidades, ficando atrás apenas do renomado Gol. Vamos falar aqui sobre os derivados, né? Os derivados do Corsinha. De olho na fatia que o Corsa abocanhou, a Chevrolet emplacou ainda dois modelos derivados do novo Corsa, como a minivan Meriva, veículo que tinha o design de hatch, porém mais alto e espaçoso, e a picape Montana, lançada em 2003, que literalmente era um Corsa com duas portas e caçamba traseira. Chevrolet Classic. O Chevrolet Classic foi o nome dado a partir de 2003 para a configuração sedã do Corsa, com o intuito de diferenciar o carro da atualização Novo Corsa de 2002. Mais uma vez, a carinha simpática fez o Classic vender bem, passando a marca de 1 milhão de unidades comercializadas. Fim do Chevrolet Corsa e do Classic. Em 2012, a Chevrolet anunciou o fim da produção do Corsa aqui no Brasil, principalmente por falta de renovações estéticas e em seus propulsores. O mesmo aconteceu com o Classic, que saiu de linha em 2016, quando figurava apenas como o 29º carro mais popular. Corsa nos dias de hoje. Fora da linha de produção do Brasil, o Corsa continuou vivo na Europa, até hoje, sob a fabricação da Opel. O hatch está em sua 6ª geração, com inclusive uma versão elétrica. Opel Corsa, né? Além de perder o Corsa, a General Motors também se tornou passado na história da Opel, que agora faz parte da Stellantis. Entendeu aí por que ele falou sobre, aqui no artigo, que perdeu o Corsa, né? Porque agora é a responsabilidade do projeto lá da Stellantis, tá? Inclusive, a Opel Corsa foi um dos primeiros carros a receber a plataforma EMP1 do Peugeot 208, quando houve a união das empresas, né? Então tem esse compartilhamento aqui de plataforma com esse Peugeot 208, carro recente, né? Atualmente no catálogo da concorrente da Chevrolet, a Stellantis, já deixou diversas vezes no ar a volta do Corsa ao Brasil, algo que nunca se concretizou desde a época da PSA. Em 2019, por exemplo, a corporação fez um registro de patente do hatch compacto, igual ou muito parecido com o Corsa europeu, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no INPI. Porém, a chance do Corsa voltar a ser vendido por aqui é mínima.
infelizmente. É isso aí, pessoal. Conto com o seu apoio em se inscrever aí no canal, deixar sua contribuição em comentários. Conte sua experiência com esse Corsinha. Eu tenho certeza que você que viu esse vídeo até aqui teve alguma experiência muito divertida aí com o Corsa, seja dirigindo o de alguém da família, do avô, do pai, do sogro, né? Ou até, quem sabe, foi o primeiro carro que você viu aí aprender a dirigir, aprender a fazer baliza, tudo, né? No meu caso, eu tive esse tipo de relação especial com o Classiczinho, né? Foi do meu falecido ex-sogro, né? E ele deixava eu treinar bastante no Classiczinho dele, fazia uns caixotes para simular que era aqueles protótipos, né, que a gente treina na autoescola. E foi um Classiczinho verde. Treinava bastante, bastante, bastante. A minha ex me ajudava, a minha ex-sogra ajudava bastante. Era aquela... Eu tenho uma excelente lembrança, uma boa associação do Classic na minha vida. Foram ótimos momentos aí que eu passei viajando em família, tendo aquelas experiências que para nós que somos apaixonados por carro assim, se torna fascinante, né? Fazer questão de dirigir com ele, de levar, enfim, é um carro fácil, né, de realizar pequenos reparos, não é um carro difícil de manobrar. Em relação a valores de peça, né, eu lembro que é tudo muito equivalente a valor de Palio, a valor do Gol, por exemplo, ele fica ali no mesmo patamar, tá? E muita gente até prefere ele mais do que o Gol, mas assim, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, né? Eu planejo depois, se vocês também tiverem interesse, né, criar conteúdo já fazendo alguns comparativos, né? A gente pode fazer comparativos de populares e tal, e incluir essa questão das vantagens do Classic. Mas ele fica assim entre as melhores opções. Bem, aqui no vídeo eu relatei aqui, né, brevemente uma experiência que eu tive no passado, excelente, uma magnífica associação que eu faço com o Corsinha, com o Classic. E uma outra coisa que eu lembrei, meu pai, né, ele teve aquele Wind verdinho, verdinho claro, carrinho muito simpáticozinho, duas portas. Meu falecido pai, né? Então, enfim, eu era louco pelo meu pai. Sinto muita falta dele. Então, assim, o Corsinha está sempre atrelado a boas lembranças na minha vida. Agora é a sua vez, tá? Conto com sua contribuição aí nos comentários, relatando brevemente, escrevendo como foi sua experiência com o Corsa, o primeiro Corsa, o Classic, ou aquela versão europeia, enfim, fique à vontade, tá? Fiquem à vontade para contribuir com seus comentários. E até o próximo.